Fala galera, boa noite. Estamos ao vivo para o último dia do eCIT 2020, webinar de empreendedorismo, ciência, inovação e tecnologia. Muitos palestrantes especiais aí, grandes feras em suas áreas, passaram pelo nosso palco virtual. Evento esse que seria normalmente presencial, mas devido às circunstâncias de pandemia, nós resolvemos trazer o evento online. Então, pessoal, vou fazer aqui uma breve apresentação, e depois eu já chamo aqui o professor Jean Carlos. A gente vai fazer um testezinho rápido do som deles, se está tudo ok, e aí eles já iniciam, tá bom? Então vamos lá, um resumo, um pequeno resumo de tudo que eles. Um pequeno mesmo resumo pelo grande currículo e experiência profissional que esses dois professores, Jean foi meu orientador na UPF, e ao qual eu tive a honra de poder adquirir um pouquinho de conhecimento com ele. E o professor Carlos, hoje, enquanto a gente fazia os testes de áudio aqui, do professor Jean, da webcam dele, eu pude ter uma conversa mais longa com o professor Carlos. Então, um prazer e uma honra ter os dois aqui conosco nessa noite. Bom, então vou contar só um pouquinho sobre os dois, tá? Então, o professor Jean, ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em negociações pela FGV, especialista em gestão de empresas e negócios pela Metrocamp, especialista em controladoria estratégica pelo IBGEM e bacharel em ciência da computação pela Universidade de Passo Fundo. Atuou com TI em empresas como HP, IBM, São Marcos, Souza Cruz e Fiat do Brasil. É mole? Que currículo, hein? Professor Schaffer, professor Carlos, é mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com ênfase em segurança da informação e professor dos cursos de tecnologia da Universidade de Passo Fundo, com aí 23, quase 25 anos de experiência acadêmica para passar aí para a gente. Uma honra te conhecer também, professor Carlos. E vamos lá, né? Para não tomar muito tempo, acho que o pessoal já voltou por aí. E então eu convido ao palco aqui, nosso palco virtual, o professor Jean e o professor Carlos. Boa noite a todos. Boa noite, Andrei. Boa noite, Jean. Boa noite. Então, antes de nós iniciarmos, vamos verificar se o áudio está beleza. Então, estamos escutando bem? Tranquilo? Beleza. Maravilha. O áudio aqui também está ok, Andrei? Tá, beleza. Para mim aqui está ok. Beleza, obrigado. Beleza? Então, vocês podem ficar à vontade para se apresentar melhor. Fiz uma breve descrição sobre vocês. E qualquer coisa, eu estou aqui no suporte, tá bom? Precisando, estou à disposição. Tá bom, perfeito. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela da nossa apresentação, tá, Andrei? Para pessoal, e aí a gente tem um pequeno roteiro aí para cumprir com vocês. Uma pequena interferência. Um pequeno roteiro aí para cumprir com vocês. A gente vai apresentar aí qual será a nossa caminhada, tudo bem? Professor Schaefer, vamos lá, então? Vamos lá, então, professor Jean. Primeiro, boa noite a todo o público que nos assiste nessa noite e ao Andrei, organizador desse evento. Perfeito. Andrei, a gente gostaria de, em primeiro lugar, dizer que é uma honra para a gente poder estar participando com vocês. Nós somos grandes incentivadores de movimentos como esse, ainda mais que a gente sabe a dificuldade que é organizar todo um evento. A gente acompanhou as palestras todas. Eu, infelizmente, só não consegui acompanhar de ontem, que estava em aula, mas o professor Schaefer conseguiu dar uma olhada também, quer dizer, então a gente tem visto assim o ótimo nível das conversas, dos debates, muito bacana mesmo, tá? E muito obrigado pela tua delicadeza e cuidado desde o primeiro contato. Para nós é muito bacana a gente poder estar contribuindo um pouquinho, né, com um evento como esse, tá legal? E fica à vontade, Andrei, para nos interromper, fazer perguntas, enfim. A ideia aqui, gente, é a gente fazer... A gente vai falar sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a ideia é a gente tentar fazer uma apresentação um pouco mais descontraída, assim, né? Não ficar com uma aula, efetivamente, né? Esse vício de professor que a gente tem, tá?
Mas, e aí nós resolvemos também fazer uma abordagem um pouquinho diferente nessa palestra, tá? Por quê? A gente tem visto muito aí sobre LGPD, mais do mesmo, né? Então, o pessoal falando muito sobre o que é LGPD, quais são os personagens, quais são efetivamente a abrangência dela, e a nossa estratégia aqui ela é um pouco diferente, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui qual é o nosso roteiro para essa caminhada, tá? Então, basicamente, a gente começa a fazer... Basicamente, a gente tem uma rápida apresentação nossa. O Andrei já fez, na realidade, né? Só faço algum adendo mais ali que eu acho importante. E uns minutinhos rápidos para a gente comentar sobre um projeto nosso, Academia e Mercado, que a gente gostaria de compartilhar e convidar todos vocês a fazerem parte, tá? E aí se dá o início da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, mas nós vamos seguir, a gente quer convidar vocês para seguir uma estrada, tá? Então, nós vamos começar primeiro com uma contextualização histórica, então nós vamos entender um pouquinho por que a necessidade de instrumentos regulatórios, tá? Ou seja, nós não queremos simplesmente falar qual é o impacto da LGPD, mas é muito importante a gente ter um entendimento, vocês que estão aí, né, o espectador, entender por que é fundamental ter instrumentos regulatórios como uma lei geral de proteção de dados, tá? Aí, na sequência, nós damos um rápido cenário sobre o Brasil e Europa, né? Então, Brasil, LGPD, Europa, a GDPR, e aí a gente tenta fazer um grande core aqui, na realidade, que é os impactos da LGPD, mas nós resolvemos fazer uma abordagem dos impactos da LGPD sobre os temas discutidos aqui nesse seminário. Então, nós elencamos todas as palestras que tiveram, nós acompanhamos essas palestras, e a ideia é que a gente faça uma abordagem sobre o impacto da LGPD exatamente sobre esses temas que vocês abordaram, né? Aproveitando que a nossa última palestra, então, tentando fazer esse fechamento aí. E aí, no final, nós, antes de abrir para perguntas, aí, enfim, né, a gente fala um pouquinho sobre os desafios, sobre três olhares em especial, os desafios do governo, os desafios do empresariado brasileiro e os desafios dos titulares de dados, que nada mais são do que todos nós aqui, né? Quem tem um dado, né? Enfim, que tem que ser protegido, tá? E, Andrei, nessa caminhada aí, tu fica à vontade de nos interromper, fazer algum questionamento, vamos tentar ter essa dinâmica aqui, que eu acho que ela é bacana. Tudo bem? Já vou até testar aqui a interrupção. Ótimo. Maravilha. Eu vou aproveitar e vou interromper também, porque o Jean disse que o Andrei deve interromper, mas eu vou interromper ele de vez em quando. Bom, isso aí. Só uma brincadeira, né? O Andrei perguntou se o prêmio vai até quem for até o fim. Eu coloquei ali que eu vou até o final, tá? Então, vou concorrer nessa aí, né, Andrei? Vamos lá. Pessoal, o Andrei fez uma apresentação nossa, né? Então, enfim, é só para que é sempre importante para que vocês entendam assim o que nos qualifica para estar aqui hoje conversando com vocês sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E aí eu não vou entrar nos detalhes aqui da nossa formação e da nossa experiência, mas começando a falar um pouquinho do que é o nosso projeto Academia e Mercado, que vocês viram ali no início, né? Tinha aquele logo ali, né? Enfim, do Academia e Mercado. E essas palavras Academia e Mercado a gente tenta focar muito na experiência acadêmica do professor Schaefer, né? Mais de 20 anos, 25 anos de atuação 23. Na academia. 23. E a minha experiência, claro, acadêmica também, eu também atuo em cursos de graduação e pós-graduação, inclusive em disciplinas de gestão e direito computacional, mas a caminhada muito para as instituições, né? Então, nós resolvemos unir estas forças, eu e o professor Schaefer, e criar esse projeto que é o Academia e Mercado. Então, eu vou avançar aqui. E aqui está uma telinha do nosso canal ali no YouTube. Ele é um projeto que já tem mais tempo, mas a gente resolveu levar ele para o YouTube agora muito recente. Nós temos aí, não chega a 30 dias, ou tem 30 dias que nós abrimos o canal no YouTube, e eu queria só explicar para vocês o que é o canal e convidar vocês para fazerem parte. Tá? Realmente é muito recente. O canal Academia e Mercado ele tem o objetivo de aproximar a academia e o mercado, né? Aproximar as pesquisas acadêmicas, os trabalhos, as produções
da iniciativa, né, da iniciativa privada, das organizações, seja pública também, enfim, mas para ajudar elas a tornar elas mais competitivas, tá? Contando um pouquinho, assim, como é que nos brilhou muito essa ideia, eu há muitos anos já refletia muito sobre isso, sobre essa carência, né, que nós temos aí de pesquisa de qualidade sendo levada para as organizações. Muito obrigado. O Diogo já se inscreveu, então é isso aí, pessoal. Obrigado, Diogo. Bacana. E uma vez eu escutei de um professor meu, né, ele disse assim, puxa, a gente faz muito trabalho de todas as produções que são feitas, muitas produções bacanas, né, consistentes, mas elas servem muitas vezes para ficar na biblioteca armazenada, seja ela digital ou não, para pai de aluno ver. E aí, quando ele falou isso, é uma verdade, né? Quanto trabalho acadêmico, quanta produção acadêmica a gente percebe de qualidade que é criada, enfim, e que a gente não adota isso, a gente não leva isso para dentro das organizações. Só para vocês terem uma ideia, se a gente comparar Brasil e Estados Unidos, né, nós temos sem dúvida nenhuma, Estados Unidos, primeiro mundo, um elevadíssimo capital envolvido em pesquisa, em desenvolvimento. Não é à toa, né, que países como os Estados Unidos ou outros, enfim, né, conseguem dominar o mercado, porque eles investem muito em pesquisa e, né, conhecimento, enfim. Né? Isso é fundamental. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, você vê muito mestre e doutor atuando dentro das organizações. Aqui no Brasil, a gente não percebe isso. A gente percebe muito, parece que a gente cria mestres e doutores para criar outros mestres e doutores. Então, a proposta enquanto a gente cria muita produção bacana, muita produção consistente, que, se aplicado pelo mercado, sem dúvida nenhuma, constrói um diferencial competitivo. E é fundamental nós sermos competitivos. Nessa nossa caminhada aqui, que nós vamos falar da LGPD na contextualização histórica, a gente vai falar muito, a gente vai abordar muito dentro do nosso tempo, né? Mas a gente vai abordar esta questão da necessidade, né? Exatamente em cima da globalização, a questão de nós sermos muito mais desafiados com o mercado exterior. E o que pode nos ajudar a ter uma vantagem é exatamente isso, pesquisa. A gente tem muita produção bem feita aqui no Brasil, mas, infelizmente, ela é com muita dificuldade que elas chegam até o mercado. Então, a nossa proposta... Só aproveitando, interrompendo já um pouquinho, isso que o Jean fala é exatamente, dando a minha própria experiência de orientador de trabalhos acadêmicos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, a gente vê, estando ali presente nas bancas de defesa, a gente vê a qualidade dos trabalhos, a gente vê que eles servem muito para o mercado, só que a gente vê na banca e depois não vê mais em local algum. Claro que tem exceções, tem várias exceções, mas a grande maioria dos trabalhos vai até a banca de defesa, depois vai para a biblioteca. Perfeito. E isso a gente enxergou como um problema, né? Exato, né? Vamos até mudar, né? A gente chegou como um baita potencial, né? Um problema que a gente pode transformar num baita potencial para o país. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né, professor Schaefer? Né? Mas, enfim, a gente está fazendo a nossa parte aí, a gente convida vocês. No nosso canal Academia e Mercado, lá no YouTube, né, que é uma das frentes do nosso projeto, a gente tem basicamente 3 programas ali que são interessantes, tá? A gente tem, ao longo da semana, a gente tem um momento onde a gente analisa um assunto do momento. Então, se vocês olharem, está até aí na tela, um dos assuntos ali, por exemplo, LGPD, como buscar meus direitos, né? Enfim, onde a gente entrevistou um grande escritório jurídico aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre isso. Então, uma vez por semana, a gente tem uma entrevista com alguém, uma abordagem sobre um tema bastante atual, né? E LGPD é um tema super atual. E um outro dia nós fazemos uma abordagem naquilo que é o nosso core, que é pesquisas acadêmicas, ou seja, a gente conversa com pesquisadores, a gente entende o que é o trabalho desse pesquisador e traduz esse trabalho para o mercado, porque é isso, a gente precisa traduzir. Então, quando tu pega um título, às vezes, de um trabalho, de uma composição, qual é o título da tua criação? É isso, na contextualização. Às vezes o cara que é do mercado, ele já parou na segunda palavra, né? Então, muitas vezes o mercado não vem buscar isso pela dificuldade da diferença de linguagem que nós temos,
né? E essa uma coisa interessante, só interrompendo várias vezes, né? Mas uma coisa interessante também é o próprio evento que vocês estão assistindo durante essa semana, esse evento que nós estamos participando agora. A gente percebeu nos trabalhos nas apresentações de quem esteve aqui durante as outras palestras, e em todos eles havia um fundamento acadêmico e havia uma aplicação de mercado. Então, só para deixar bem reforçado como é importante eventos como este que está acontecendo neste momento, ou seja, durante essa semana, e que isto deveria ser assistido por empresários que levassem as suas corporações, mas a gente sabe que eventos desse tipo poucos são atrativos aos profissionais. Não que não seja, mas poucos são. A grande maioria dos ouvintes são acadêmicos, né? E que, claro, podem absorver e levar ao mercado quando se tornarem profissionais, né? Perfeito. E aí um terceiro programa que a gente tem na sexta-feira sempre rola uma dica cultural, uma análise de um filme, de um livro, né? Enfim, que tem a ver com o nosso tema, tá? E a gente gosta muito de trabalhar dados, números, enfim, e trazer isso. Então, o canal não é nosso, o canal é uma iniciativa nossa, mas o canal é de todos vocês e a gente quer convidar vocês. Andrei, inclusive, vamos conversar sobre aquele teu trabalho e trazer isso para a comunidade, tá? Para as organizações. Então, é um portal para vocês, inclusive, poderem se aproximar das organizações, tá, gente? Quer falar, Andrei? Tá bom, então vamos lá. Tá legal? Mas eu acredito que o Andrei tenha também vários nomes para nos apresentar a serem entrevistados no canal, mostrando seus trabalhos acadêmicos. É isso aí. Usem esse canal aí, tá? Que é de vocês. Mas vamos lá. Então tá aí, tá feita o nosso marketing aqui, convidando vocês para participar. Vamos começar então essa nossa caminhada aqui para chegar ali na LGPD e entender o porquê da necessidade de regulamentação, né? Com relação a essa manipulação de dados, enfim, uma série de coisas, tá? E nessa linha, antes disso só, tem esse slide aqui que ele é bem interessante, só para vocês terem uma ideia aqui, né, fazendo essa ponte entre a Academia e Mercado e já fazendo essa introdução na contextualização histórica e a necessidade disso, né, olha que números interessantes aqui. Segundo a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, pesquisa de 2019, olha só, 21% dos brasileiros apenas, de 25 a 34 anos, têm ensino superior completo. Enquanto a média dos países que fazem parte da OCDE é em torno de 44%. Quando a gente fala de mestrado, gente, começa filme de terror. Né? 0,8% das pessoas de 25 a 64 anos. O doutorado, então, nem se fala, 0,2%. Então, eu sei que hoje tem muito acadêmico nos assistindo aqui. Gente, vocês estão, sem dúvida nenhuma, numa faixa privilegiada. Agora, vocês não têm que... o nosso conselho, enquanto profissionais, enquanto acadêmicos, faça dessa tua oportunidade não só uma construção para te ter uma carreira, ganhar, que não é feio, todo mundo quer ter um bom salário, quer construir uma carreira sólida, é bacana, mas faça disso também um compromisso para ajudar o país a se desenvolver. E a gente precisa muito desse trabalho de vocês. Então, a gente precisa, ou seja, não de quantidade, mas principalmente de qualidade, fazer uma produção bem feita, fazer uma construção bem feita e trazer essa produção para dentro do mercado. Tá? E aí sim, agora a gente começa a trilhar essa estrada aí para chegar ali e entender, né, o porquê de uma regulamentação. E eu gosto muito de falar e de trazer informações sempre referenciadas. Eu falo muito para meus alunos assim, cara, não vale lá na Wikipédia e buscar uma... Às vezes uma informaçãozinha lá, um conceito, alguma coisa legal, mas cuidado com o que tu seleciona de informação. Hoje a gente tem os influenciadores digitais, né? Então todo mundo abre um canal, né? Nós abrimos, né, professor Diego? Todo mundo abre um canal, né? E sai dando opinião. Mas é muito importante hoje tu selecionar onde tu busca uma opinião adequada, uma informação aderente, de fato, se tem uma base sólida. Pior disso é quando a gente vê uma construção dessas dentro de uma produção acadêmica, né? Mas, enfim, e nesse sentido, a gente procura sempre ter algumas referências. Eu gosto muito desse senhor aqui, que é o Thomas Friedman. Tá? Eu escolhi ele para começar essa conversa com vocês, porque o Friedman, eu acho que ele tem uma produção
Ele é um escritor famoso, autor de livros, e um dos livros, colunista do New York Times. Ele é um cara que escreve muito sobre relações internacionais, ele adora escrever sobre isso. Esse cara está vivo ainda. Se vocês forem no YouTube, vocês vão encontrar várias palestras deles. Depois que vocês assistirem do Academia e Mercado, vocês assistam as deles, né? Legal. Mas o Thomas Friedman é um cara que é uma grande referência, ele é um grande influenciador, inclusive, para mim. E ele escreveu uma obra que, dentre várias obras, uma deles eu acho uma obra espetacular, que é essa O Mundo é Plano, uma breve história do século. E o Friedman ele foi muito feliz na hora que ele escreveu essa abordagem, né, que ele teve sobre essa obra. O que é essa obra? Calma lá, gente, nós não estamos fazendo nenhuma apologia aqui aos terraplanistas, tá? Não é essa discussão que a gente quer ter aqui. Como assim, professor Concílio? O mundo é plano, então tu vem aqui num evento de tecnologia que nos dizer que a Terra é plana. Não, isso é uma abordagem virtual, né? Isso é uma analogia que nós estamos fazendo. O Friedman cita que, nesse livro, nessa obra, ele faz uma construção numa linha temporal. Eu acho que ele começa antes dos anos 2000, vai até, acho que 2004, 2003, 2004, ele conta essa passagem, e ele aborda, né, os eventos que aconteceram que transformaram o mundo, que de fato fizeram o mundo ser globalizado. E vocês já vão entender o porquê de tudo isso aqui com o tema da LGPD. Tá? O Friedman ele cita, né? Então olha que passagem interessante que ele tem no livro dele. Eu, inclusive, acho que para o pessoal que está nos assistindo, que é da área de tecnologia da informação, então, principalmente, é leitura obrigatória. Eu indico assim como uma leitura obrigatória. Porque quando na realidade eu não comprei o livro, eu ganhei esse livro da minha esposa, e era até a ideia era para ser um livro de abordagem histórica, tal, que eu gosto muito de ler sobre isso, de temas históricos. E aí eu fui ver, quando eu li o livro, que era um livro que falava muito sobre tecnologia da informação. Tá? O Friedman cita, olha que interessante essa abordagem dele. Ele diz o seguinte, olha, lá nos anos 2000 teve aquela bolha.com, né? Uma série de empresas de tecnologia sendo criadas, enfim, né? A gente viu toda essa revolução. E logo depois dessa bolha.com, né? O que nós tivemos? Nós tivemos as empresas perceberam que, puxa, todo esse monte de empresas de tecnologia, não só aqui no Vale do Silício, mas no mundo inteiro, né? Nós precisamos conectar essas empresas. E muitas empresas, principalmente norte-americanas, investiram bilhões de dólares para construir uma malha de telecomunicações ao redor do mundo. Tá? Então, interligando o mundo inteiro, esperando que teria uma demanda e que isso se converteria em lucros, né? Obviamente, o que não é feio, né? Enfim, tá? Mas aí não veio essa demanda. Não veio essa demanda. E como essa demanda não veio, ficou lá construída essa malha de telecomunicações ao redor do mundo. E aí vieram o que ele cita como segundos compradores. O que são os segundos compradores? Exemplo, países como a Índia. Qual é o sonho do indiano até então? O sonho do indiano até então era ou seja, o indiano trabalhava para os americanos, para os norte-americanos, fazia o trabalho que o norte-americano não queria fazer, num preço super módico, né, muito inferior, né, e sonho de todo indiano era ganhar o green card, né, ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Quando a malha de telecomunicações foi construída, o que aconteceu, pessoal? Olha, tá lá. Aí o indiano olhou para lá e disse assim, puxa, eu não tenho dinheiro para construir uma malha de telecomunicações como essa, mas eu preciso. E agora que ela tá lá, eu vou usar. Então ele foi o que ele chama de segundo comprador. E aí o indiano começou a prestar serviço para o norte-americano sem sair da Índia. Né? E num determinado momento, esse é o fato mais interessante, eu acho, aqui, quando a gente fala da Índia, por exemplo, o que aconteceu? Ele percebe assim, puxa, como que eu valorizo a minha hora? Porque, de certa forma, é quase como um trabalho escravo digital, né, moderno, né? Mas como que eu valorizo a minha hora? Eu estou fazendo um trabalho de quem não quer, num preço módico, como é que eu torno essa hora mais valorosa? Né? E aí aquilo que a gente vem falando, você precisa ter educação de qualidade. E aí o indiano começa a se qualificar para isso. Só para vocês terem uma ideia, existe na Índia uma universidade que é mais difícil de entrar nela do que em Harvard, só para ter uma ideia. Eu não sei se vocês tinham esse conhecimento, essa informação, mas é uma coisa que realmente faz a gente parar e pensar, né? Então, o Friedman diz que
essa malha de telecomunicações, ela é o principal evento que mudou o mundo, globalizou. Né? Eu mesmo que já trabalhei em empresas multinacionais, empresas lá fora, morei em vários lugares, né? Então, o que acontece? O que a gente percebe? Tu começa a trabalhar 6 horas, quando termina o teu expediente, está entrando um cara que vem em outro país, quando ele vai até a meia-noite, aí entra um indiano, entra um japonês, enfim, e o ciclo começa de novo, né? Então, essa sim, por isso que ele fala, isso foi o real achatamento do mundo. As fronteiras, na forma como a gente conhece elas, né, regionais, físicas, se desconstituíram e o mundo ficou achatado, o mundo ficou plano. Isso fortaleceu o desenvolvimento da humanidade e isso, sem dúvida nenhuma, aumentou muito a competitividade, porque agora eu tenho que competir com todo mundo que está lá fora. Tá? Quando eu dou aula de direito computacional, eu falo para os meus alunos, por exemplo, sobre reserva de mercado, tá? Que foi um momento que a gente fechou o mercado para fortalecer a empresa nacional. Óbvio que a gente não conseguiu, né? E aí veio lá o governo o Collor de Mello lá quebrou isso, enfim, foi uma das coisas que eu considero que foram boas nesse momento, né? Mas isso não existe mais, né? Tu compete com todo mundo, tá? E o Friedman cita 10 forças que achataram o mundo. Vocês vão entender, eu vou falar para vocês essas forças aqui, e vocês vão entender o porquê disso gerou, isso aí nos levou a essa grande massa de dados e conectividade absurda que a gente tem hoje. Olha as forças que o Friedman cita na obra dele. Olha que interessante. Ele cita 10 forças. A primeira força que ele cita, ele diz assim, 9 de novembro de 89, queda do Muro de Berlim, mas eu deixei em amarelo aqui aquilo que é importante para a nossa temática aqui, o Windows. Tá? Foi o grande ano do Windows. Né? Hoje, se a gente pegar a versão atual, hoje, vamos comparar com a versão lá atrás, se não me engano, nessa época aqui, 89, estava, para quem não conhece, estava entrando o Windows 3.1, 3.11, For Work Groups, enfim, né? O Adriano aí que tem cabelo branco, mas não parece, né, Adriano? 3.0. Lembra disso, né, Adriane? Sim, sim. Dentro da nossa universidade mesmo, a gente tinha muito disso. Né? Isso foi um momento que foi revolucionário. Nós saímos daquele DOS, daquele shell, enfim, daquele ambiente, né, só texto, para ir num ambiente de janela, gráfico. Claro que tem outras plataformas, mas o Windows foi revolucionário. Né? E uma das próprias estratégias da Microsoft aí em deixar a pirataria correr solta foi a grande estratégia deles ou seja, popularizar a aplicação deles, né? Enfim, essa foi uma grande força. Olha uma segunda força aqui muito importante. O IPO da Netscape. O que é IPO, pessoal? IPO é quando uma empresa abre para o mercado acionário, né? No caso, a Netscape, ela abriu em 95 na Bolsa de Nova York. Quem era a Netscape? A Netscape era o maior browser, o maior navegador que nós tínhamos naquele momento. Né? Hoje, o que a gente fala aí com o Safari, com o Chrome, com o Internet Explorer, Edge, enfim, era o Netscape, era o que a gente tinha de grande ferramenta naquele momento. Né? E mais interessante sobre o Netscape, Gia, hoje o pessoal não está acostumado, mas naquela época, exatamente nesse momento, o Netscape era um programa pago, ele não era gratuito. Perfeito. Aliás, o software era muito caro no passado, né, Adriane? Nessa época, Sim, né? Com certeza. Hoje a gente reclama, a gente vai ali na Apple Store, na Google Play, enfim, das grandes lojas, das grandes stores aí, podemos citar outras, e tu compra lá um aplicativo por $1, né? Cara, era muito caro comprar software no passado. Então, olha quanta revolução. Isso aqui ele fala aqui mais à frente. Então, essa abertura de mercado da Netscape foi um momento forte. E aí ele também cita lá nessa época ali investimentos em empresas de cabo de fibra ótica. Essa construção dessa malha de telecomunicações ao redor do mundo. Ele cita também padronização das linguagens e protocolos, e aí a gente pode falar basicamente do grande desenvolvimento da internet e a gente poder interligar máquinas de diferentes padrões, diferentes sistemas operacionais, quer dizer, todo mundo se falar, né? Todo mundo se falar, independente da plataforma que tu tens na tua casa ou na tua empresa. Ele cita uma quarta força, eu marquei ali o código aberto, né? O código aberto, né? Richard Stallman aí, e Linus Torvalds aí, enfim, né? Ajudaram muito nisso, mas como o código aberto foi importante. E nesse momento também um outro advento, o surgimento da web colaborativa foi fundamental. O outsourcing, né? Que no Brasil nós não temos uma tradução
tão forte, não chega a ser terceirização, não existe uma palavra exata para outsourcing, mas o mais próximo disso, talvez a própria terceirização, né, foi um advento muito importante, onde as empresas começaram a terceirizar aquilo que não era o seu core business e focar naquilo que ela fazia de melhor. O offshore, supply chain, insourcing, informação, e aí vamos dar destaque aqui para os últimos 2 pontos, mecanismos de buscas e dispositivos móveis. Gente, olha quanta coisa aconteceu. Sem dúvida nenhuma, se a gente analisar esses, principalmente esses que eu destaquei em amarelo aqui, a gente consegue encontrar uma explicação claríssima para esse turbilhão de conectividade e de informações que nós estamos tendo aqui, né, que a gente percebe. O palestrante anterior, ele estava falando que ele não acessa rede social, que ele só acessa o Facebook. Eu estava escutando o finalzinho da palestra dele e vi isso. Eu tento acessar o mínimo de rede social. Eu não tenho Facebook, não gosto, enfim, nada contra quem tem. Mas eu acho um tanto quanto um exagero que nós temos hoje de tecnologia, de conectividade. Então, acho que o grande desafio é a gente poder selecionar as melhores ferramentas, os melhores canais, fazer o gerenciamento do nosso tempo, né? Isso, porque a gente tem informação e ferramental e infraestrutura demais para que a gente realmente se desenvolva. Então, o grande sucesso não é chegar na informação, mas é selecionar a informação adequada, saber onde buscar a informação e selecionar a informação, né? E ainda mais em tempo de fake news, né? Que a gente busca muita informação que não é verdade, né? Ou informações que são verdades, mas às vezes não tem um potencial, de fato, né? A ser considerado. Então, o palestrante de ontem falou muito bem, para quem assistiu a segunda palestra de ontem, detalhou muito claramente, muito feliz a declaração dele sobre dado, informação e conhecimento. Né? Então, é essa sequência. Né? E aí encaixa perfeito no que você está declarando. Perfeito. Então, em termos de contextualização histórica, né, nesse nosso primeiro passo, nessa primeira parte nossa aqui, da nossa conversa, eu acho que o livro do Friedman, ele é um livro que ele é uma excepcional referência. Tá? Bom, só para a gente ter uma ideia aqui e fazer o gancho para falar um pouquinho do cenário de LGPD, tá? Alguns números aqui, só para a gente entender o quanto isso proporcionou, todas essas revoluções proporcionaram, tá? Nós temos 130, segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento de Sociedade e Informação, CETIC-BR, tá? Nós temos 134 milhões de usuários de internet aqui no Brasil. E destes, 99% acessam através de um telefone celular, né? Por exemplo, um smartphone. Também, 42% desses acessam por um computador, 37% TVs, sendo que TVs teve um salto de 2018 para 2019. Desculpa, eu não botei a data dessa pesquisa, mas ela é bem recente, é 2019, se não me engano. E teve um salto, as TVs, né? Saltaram, acho que uns 10%, 14%, ela aumentou esse percentual entre 2018 e 2019, porque a gente está vendo aí TVs inteligentes, Smart TV, enfim, toda essa conectividade, videogames também, 9%, enfim. Então, é muita gente conectada, né? Sem dúvida nenhuma. E um outro dado importante, né? Recursos mais utilizados. 92% a gente utiliza para envio de mensagens, ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, 76% para redes sociais, 73% chamadas de vídeo, 68% serviços governamentais, 58% e-mails, 39% e-commerce e 11% listas e fóruns. Tá? Mas os números realmente impressionam. E por que a gente fez essa abordagem? Por que a gente quis falar sobre essa contextualização desses adventos? Porque é óbvio que isso tudo nos levou a esses números aqui. E estes números nos levam a uma preocupação. Né? Por falar em números, só mais uma. Olha esses números globais. Até 2020, tá na parte de cima aqui, vocês têm o link, tá? Para quem quiser pesquisar, confirmar essa pesquisa. Nós temos a previsão, até o final de 2020, 44 trilhões de gigabytes, né, de dados que estão acumulados, serão acumulados. Nós temos 31,25 milhões de mensagens são enviadas, mais ou menos são enviadas, né, por usuários do Facebook. Tá?
que assistem 2,77 milhões de vídeos por segundo. Vocês estão tendo uma noção da volumetria absurda que é isso? Olhem ali, vamos pegar uma outra informação ali, Google. 40 mil pesquisas são realizadas no Google por segundo. Isso significa 3,46 milhões de pesquisas todo dia, ou 1,2 trilhões a cada ano. Gente, é muita coisa, é muita informação. Então não tem como a gente dizer que a gente não vive uma era da informação, uma era do dado, e este contexto nos leva, sim, a ter que ter algo para regulamentar. Tá? Ou seja, com tanta informação disponível, com tanta exposição, tem que haver uma regulamentação. E aí, a gente começa agora a trilhar e entender tudo em excesso não faz bem. Perfeito, Wellington, é isso aí. Né? Tem que ser dosado, a gente tem que cuidar. Também concordo contigo, a tua opinião é a mesma minha. Né? Então, o que acontece, né, gente? Todo esse excesso de informação tem que ter um zelo. Né? Então, com isso, a gente percebe, em primeiro lugar, a necessidade de uma lei. Só antes de passar para o outro slide, o porquê também dessa importância, dessa contextualização. Eu costumo dizer que o ser humano se movimenta pelo prazer ou em busca do prazer ou para fugir da dor, né? A gente vai num campo de futebol, quem gosta de futebol, porque eu não sou obrigado, mas eu vou lá, às vezes porque eu gosto de ver o meu time, né? Ou faço alguma coisa, pago um imposto muitas vezes, porque, sei lá, apesar que é importante, né, para o desenvolvimento do país, mas às vezes eu pago um imposto, ou a declaração do imposto de renda, faço muitas vezes em primeiro lugar, sem hipocrisia nenhuma, porque senão eu tomo uma multa. Então, as pessoas se movimentam muito para a busca do prazer ou para fugir de uma dor. As organizações também. Ou elas se movimentam para buscar algo que vai ser convertido em grana para elas, o que não é feio, porque tem que haver sustentabilidade financeira, isso eu defendo muito isso, né? Sem exploração, né? Com oportunidades para todos, mas isso faz parte do jogo. Né? Assim, na minha opinião. Assim como ela foge também da dor. Né? Quando a gente fala foge da dor, é esse aspecto que eu queria introduzir antes de passar aqui para o professor Schaefer contar um pouquinho do cenário do Brasil. Onde a gente diz o seguinte, a gente vê hoje, e dando uma antecipada aqui na fala do professor Schaefer, o que a gente vê nas organizações? A gente vê muitas organizações, a gente está discutindo a LGPD, por exemplo, há 2 anos, e tem empresa que não se mexeu nesses 2 anos, que deixou para se mexer agora. Por quê? Certamente o olhar dela é sobre puxa, agora eu vou ter que fazer, agora eu vou ter que estar aderente, agora eu vou ter que estar compliance, porque senão eu sou multado. Enquanto o olhar desta organização poderia ser um olhar diferenciado, um olhar onde ela disse, puxa, que oportunidade eu tenho agora que nós teremos uma lei para regulamentar. Então, o intuito nosso, quer dizer, tu pode sempre olhar nesses 2 prismas, né? Ou eu olho copo cheio ou olho copo vazio, né? A escolha é tua. Então, neste sentido, que essa abordagem inicial nessa contextualização histórica, para que vocês entendam o quê, antes de mais nada, antes que a gente fale exatamente o que é LGPD ou o impacto que está tendo agora, mas entender que ela, mais do que pode ser para alguns uma incomodação, ou vamos fazer, vamos estar aderentes, vamos estar compliance para não sermos multados, mas ela pode ser uma excelente oportunidade para todo mundo. Tá? Agora, cabe como a gente vai conduzir isso. Lá no final a gente fala sobre desafios. Professor Schaefer, fala um pouquinho aí, porque eu estou cansado de falar. Pode ser? O público já não percebeu que você gosta bastante de falar, né? Bom, assim, somos professores e a gente gosta mesmo de falar, e quando a gente fala sobre um assunto que gostamos, a gente às vezes perde a noção do tempo, mas eu queria pegar nessa fala de quantidade de fala, dados que a gente está transmitindo, né? São dados, são informações, a gente está gerando aqui um áudio sendo transmitido, né, via internet para o país inteiro, né, gerando tantos daqueles vídeos que foram citados, que são assistidos a cada segundo. Mas a ideia é contextualizar um pouco, a partir do ponto em que o professor Jean falou, né, contextualizar um pouco a situação da Lei Geral de Proteção de Dados. É claro, temos um problema. Nenhuma lei nasce porque as coisas estão tudo maravilhosamente bem, né? As leis só são pensadas, e há necessidade de pensar uma norma legal, de regulamentação legal, porque há um problema.
né? E se há um problema que incomoda, seja pessoas físicas ou jurídicas, há necessidade, sim, de pensar em uma regulamentação. Mas ela não nasceu no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados não nasceu no Brasil como seu fundamento, e não nasceu a partir de um nada ou apenas de um fato, né? Ela veio sendo veio evoluindo a partir de uma série de outras regulamentações legais e principalmente em vários países. E depois eu vou contextualizar agora, então, nesse slide que está aparecendo para vocês, né? A lei, a GDPR, que é a lei lá na União Europeia, né? E depois a gente volta para o Brasil, né? Então, lá, tanto na União Europeia quanto em outros países, a gente tem aqui, em primeiro ponto, destacado o ano de 1950, em que os Estados-membros da União Europeia assinaram a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. Veja que isso é uma coisa importante, porque quando a gente fala em proteção de dados, a gente não está falando de uma lei para proteger a informação, apesar de parecer muito claro isso. A gente está falando sobre uma lei para proteger as pessoas humanas e seus direitos humanos, né? Então, lá em 1950, os Estados-membros assinaram essa Convenção Europeia sobre os Direitos Humanos. Pulando muitos anos adiante, já em 1995, a primeira diretiva de proteção de dados lá na Europa. Já em 1995, se a gente recorda um pouco dos fatos mostrados ali pelo professor Jean, a gente está muito próximo, em 95, lá, poucos anos adiante, um ou dois anos adiante, lá daquele evento do Netscape, do próprio evento da web sobre a internet, né? Então, vejam que já em 1995, com uma internet completamente diferente da que temos hoje, né? Com esses mecanismos de comunicação que temos hoje, já naquela época já havia, então, uma diretiva de proteção de dados. E aqui eu já deixo claro uma coisa importantíssima: quando a gente fala em proteger dados, não é apenas proteger dados digitais, mas isso a gente chega num outro ponto mais adiante. Mas para vocês verem como a Europa já estava há bastante tempo pensando na proteção desses dados pessoais. Pulando mais alguns anos, então, 2015, o início das discussões para atualizar esta diretiva de proteção de dados. Então, foram retomadas as discussões. E por que agora, em 2015, retomadas as discussões? Bom, uma série de fatores influenciaram esse reinício das discussões. E aí, em 2016, a GPDR, desculpa, eu sempre troco as letrinhas, a GDPR, né? O Regulamento Geral de Proteção de Dados foi aprovado lá na União Europeia. Então, em 2016. Isso ficou muito fortemente, esse reinício de discussões, muito devido ao caso que ficou muito famoso da Cambridge Analytica, que inclusive foi julgada, foi condenada, né, precisou então fechar suas portas. Quem não conhece o caso da Cambridge Analytica, eu deixo aqui a dica de assistir ao documentário que tem no Netflix, A Privacidade Hackeada, né, que conta muito bem essa história, mas não só isso, não assistam apenas, não busquem informações apenas no documentário, é muito importante trazer informações e buscar informações a respeito do caso da Cambridge Analytica, que no Brasil muita gente chamava de vazamento de dados do Facebook. Não houve vazamento de dados. Não vazaram os dados do Facebook. Era permitido usar daquela forma naquele momento. Os dados não foram surrupiados do Facebook. Naquele momento era permitido usar daquela forma. É claro que não permitido declaradamente, mas se não estava
explicitamente proibido, então era possível fazer, né? Professor Enfim, Schaeffer, posso fazer um adendo? claro, sempre. Tu até faz uma análise desse documentário lá no canal, né? Sim. E aí, falando um pouquinho do que era permitido e do que não era, aí fica uma pergunta para vocês. O Andrei, de repente, até pode lançar essa pergunta aí para o pessoal. Vocês leem termo de usuário quando vocês vão instalam um programa, né? É next, finish, e aí quando aparece aquele termo de usuário, meu Deus, mais isso aqui, rapidinho, pula aqui. Quem é que de fato lê termo de usuário? Ou a gente simplesmente dá o aceite para isso? Jean, vou criar o link aqui do Mente e vou colocar isso para responder, tá? A gente já tem a estatística certinha aí. Ótimo, bacana. Eu já te respondo o que eu costumava fazer antes de precisar ler os termos e condições para as aulas de segurança da informação. Eu lia todo o botão eu aceito. Entendeu? Eu lia todo o botão eu aceito. Era o máximo que eu lia. Eu aceito, clica ali, tá feito o negócio, né? Tá assinado o contrato. Mas, enfim, no caso do Facebook, então, no caso da Cambridge Analytica, acelerou muito o processo de discussão a respeito das proteções de dados pessoais. Claro que existe a necessidade da segurança dos dados. O nosso palestrante anterior citou os fundamentos da segurança da informação, né? E um destes fundamentos é a confidencialidade, né? Então, a confidencialidade é um dos grandes fundamentos da segurança da informação. Mas aqui a gente está tratando de privacidade. E privacidade, quem tem privacidade não é o dado, não é a informação digital. Quem tem privacidade é o ser humano. A informação, o dado, ele tem confidencialidade. E o ser humano precisa, em certa medida, ter a sua privacidade protegida. Mas, enfim, então chegamos ao 2016 e em 2018 ela realmente entrou em vigor. Vocês percebam que ela foi uma lei, um regulamento aprovado em 2016, mas só entrou em vigor em 2018, 2 anos. Isso ocorreu também no Brasil, né? Então a gente vai passar agora a ver o cenário o cenário brasileiro, né? E no próximo slide, né? Onde nós temos então, desculpa, o outro slide a gente vai fazer, mas eu preciso falar sobre esse então, que eu tinha esquecido desse slide. O escopo da GDPR, né? Lá da União Europeia, são 150 páginas. Então você veja que não é um termo de simples, não é uma lei curta, né, e insignificante. O assunto, ele realmente é um assunto muito significante e muito complexo, principalmente da forma como nós vivemos na atualidade, utilizando dados digitais a todo instante, o tempo todo. Né, com os nossos computadores de mão, né, que eu costumo sempre chamar os telefones de computadores de mão, e colhendo nossos dados associados à nossa individualidade, né, colhendo e armazenando esses dados e trabalhando com eles o tempo inteiro. Então, são 150 páginas, divididas em 11 capítulos. Então, veja que não é um assunto simples de trabalhar. Então, você imagina o quanto houve de discussão para a escrita correta dessa normatização de proteção, né? 99 artigos, 173 considerando os recitals, né? Conteúdo composto por escopo do regulamento, por responsabilidades do processador da informação e do controlador, né? Então, declaram no texto da lei está realmente declarado o que é o que é o processador, o que é o controlador, e declarado claramente qual a responsabilidade de ambos, né? Está declarado também muito claro os papéis e responsabilidades das autoridades de proteção de dados. Não basta ter uma lei
e essa lei ficar lá na gaveta, né? É necessário que exista um órgão regulamentador desta lei nas aplicações diversas que virão a ocorrer, e elas vão ocorrer. E aí o texto da lei precisa ser interpretado e bem interpretado. Por isso, a criação, né, de autoridades de proteção de dados. Diferente do Brasil, a União Europeia lá tem seus regulamentos. Declara-se também os direitos dos titulares de dados. Quem é o titular dos dados pessoais? Não é a pessoa humana? Qual é a definição de pessoa humana? O que você escreveria num texto se alguém te pedisse para definir o que é o titular de dados? Como você daria a definição escrita do que é uma pessoa natural, né? E qual tipo de dados pode ser protegido ou deve ser protegido, né? Então, temos essas descrições. E é claro que toda lei precisa também descrever qual a punição se houver algum tipo de infração a esta lei. Então, as penalidades e as outras considerações para as visualizações, para as violações que vierem a ocorrer, não é? E agora sim, então, a General Data Protection Regulation está em vigor na União Europeia. Então, muda o slide ali para a gente. Está em vigor, então, na União Europeia já há um bom tempo, então eles já têm uma bagagem cultural bastante interessante dessa lei atuando, das empresas atuando sob o olhar dessa lei. Ela abrange coleta, abrange processamento, abrange transferência, armazenamento, segurança de dados e direitos dos titulares. A multa pelo descumprimento lá na União Europeia, conforme o caso, é claro, pode chegar até 4% do faturamento global anual, ou até 20 milhões de euros. Bom, aí depende do tamanho da empresa, certo? Para algumas empresas, 20 milhões de euros é um percentual sobre seu faturamento, para outra é outro percentual, mas vejam, até 20 milhões, né? Ou até 4% do faturamento. Para uma empresa que está brigando ali em uma situação, 4% é muita coisa. Né? Aí eu tive alguns questionamentos tanto de alunos quanto de empresários. Professor, 4% é muita coisa. Essa lei não podia ter, essa é da União Europeia, ela não podia cobrar tanto. E eu digo o contrário. Para 4% sobre o faturamento, em alguns casos específicos, sai baratinho. Sai baratinho. Porque tem casos muito gravíssimos, né? E vejam, ali fala em até 4%, e não 4% para todos os casos. Mas no Brasil é um pouco diferente, né? O cenário brasileiro é um pouco diferente. Por que nós, brasileiros, né, criamos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados? Apenas porque foi uma cópia da União Europeia? Não. Na verdade, o que aconteceu? A criação da Lei 13.709, a LGPD, ela também teve um movimento histórico, assim como na União Europeia. Nós tivemos outros movimentos de leis no mundo digital, no direito digital. Então, lá em 2018, né, houve o Senado Federal aprovou o projeto de lei número 53, né, que altera o Marco Civil da internet, né? E aí, a partir desse ponto, dessa alteração, se criou o início da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem esse fato interessante que a gente colocou aqui: o Brasil e Cuba eram, até o momento em que o Brasil criou, então, a sua própria lei, né? O Brasil e Cuba eram, então, os dois únicos países da América Latina que não tinham uma legislação de proteção de dados pessoais. Então, vejam, nós estávamos, junto com Cuba, isolados do resto dos outros países que já estavam fazendo seus movimentos de proteção de dados e já tinham suas leis aprovadas, não é? Professor Adriane, e aí, criamos porque acreditamos no benefício
ou estamos fugindo da dor, É né? aí que a gente chega. Nós, por que que ficamos lá por fim, nós e Cuba como os dois últimos? Mas por que nós como uns dos últimos a criar essa lei? Bom, porque nós, brasileiros, empresas brasileiras, organizações brasileiras, quando vamos fazer relações comerciais ou qualquer outro tipo de relações com empresas da União Europeia, principalmente da União Europeia, mas de outros países que têm suas regulamentações já, a Lei Geral de Proteção de Dados lá na União Europeia, né, a regulamentação da União Europeia, fazia com que a empresa, a instituição brasileira que tivesse uma relação com eles, tivesse que estar adequada à lei deles para fazer esse movimento, essa relação comercial ou a relação, enfim, que tivesse, né, business, né? E aí as nossas empresas começaram a ficar comprometidas porque não estavam preparadas para estar adequada com uma lei de proteção de dados. E aí começou a haver uma série de problemas, e esses problemas são econômicos. E quando, como o professor Jean diz, né, Sanções vem a comerciais, dor, né? Vem a dor. Então, se eu perco uma relação comercial da minha empresa, da minha organização, internacional, uma relação internacional com uma outra organização, justamente porque eu nunca pensei em proteger dados, né? Muito menos dados das pessoas, menos ainda. Né? E daqui a pouco eu perdi essa negociação porque eu não estou adequado à lei da União Europeia. E aí começou a haver também um movimento no Brasil a respeito disso, né? E aí criamos essa modificação no Marco Civil e a partir daí a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada, né, há 2 anos atrás, 2018. Né? Em 2018, a nossa lei foi aprovada. Né? O projeto foi encaminhado para sanção, foi sancionado parcialmente, né? E por que essa ideia de sanção foi aprovado, mas não estava em vigor? Né? Porque, assim como a lei geral lá a GPDR, a GDPR na União Europeia, nós também precisávamos de um tempo para adequar os nossos processos. Eu costumo muito dizer que a LGPD não é um problema jurídico, não é um problema da área do direito atualmente. Ele será um problema da área do direito se a minha empresa não se adequar e infringir essa lei. Aí será um problema da área do direito. Mas, atualmente, nesse processo de 2 anos que tivemos para que a minha empresa se adequasse, a, a LGPD era um problema de gestão. Era simplesmente um problema de rever os processos de gestão, identificar em todos os processos de gestão, em todos os processos dentro da minha empresa, o que é um dado pessoal. E a partir de identificar o que é um dado pessoal, que eu estou colhendo, tratando, identificar quais são sensíveis e tomar as medidas necessárias. Se eu preciso dessa informação, desse dado pessoal para manter o meu negócio em funcionamento, vou tomar as medidas adequadas para, em conformidade com a lei, continuar colhendo e tratando esses dados. A lei não proíbe tratar dados, certo? Não proíbe tratar dados pessoais. Ela só regulamenta, protege. Então, eu vou precisar adequar aos meus processos, tanto a nível de segurança, tanto a nível de, em alguns momentos, pedir autorização, entre tantas outras formas diferentes. E não vou colher aqueles dados que eu não preciso ou que não fazem parte da minha negociação. Não preciso colher informação que eu não vou usar. E antes era o contrário. A gente fazia a coleta do máximo de informações possíveis. Talvez um dia eu vá usar. Né? Enfim. Às vezes, alguns professores que trabalham na ciência de dados ficam um pouco chateados comigo, né? Porque quando a gente fala em Big Data, né, principalmente, aquele conceito de colher o máximo de massa possível de dados e depois eu vou ver o que eu vou fazer com eles. Né? Então, temos alguns problemas relacionados a isso, porque às vezes pode ferir a uma pessoa, né, a utilização desses dados.
ok? Mas, enfim, a partir desse ponto, então, tivemos esses 2 anos de prazo de adequação das organizações quanto à lei, e aí chegamos no nosso famoso agosto de 2020, né? Devido à pandemia, né? Não é? Devido à pandemia, muito empresário pensou que a nossa lei fosse ser adiada para 2021 ou para o final do ano e tal. Muita gente pensou desta forma, mas, porém, não foi adiada, ela entrou em vigor e ela está em vigor nesse momento. Podemos sim ter problemas com essa lei já nesse momento, apenas não temos a definição completa ainda do órgão, né, regulamentador. Já essa semana tivemos algumas novidades e teremos durante o decorrer do ano, né, até o agosto do ano que vem, quando tudo deverá estar corretamente funcionando, completamente funcionando e com as normativas bem definidas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que então até lá tem o prazo para que esteja em pleno funcionamento, né? Já tem gente tomando notificação, né, Adriano? Sim, 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 porque a lei já está em vigor. A lei já está em vigor. E aí nós temos algumas situações interessantes. Nós temos um problema administrativo, né? As notificações administrativas provavelmente ficarão só para a Agência Nacional de Proteção de Dados definir suas regras de funcionamento, né? Ou de percepção, enfim. Mas já temos alguns problemas aí que já iniciaram, né? Já tivemos alguns casos e teremos muitos outros, né? Eu espero que as empresas realmente pensem em se adequar à lei o mais rápido possível, porque, como o professor Jean antes falou, eu posso encarar de 2 formas. Eu posso encarar como um problema, e aí vai ser um problema da área jurídica. Mas eu posso também encarar como uma grande oportunidade de rever os meus processos, revisitar todos os meus processos gerenciais, administrativos e tudo mais, e a partir dali fazer as identificações corretas dos meus próprios movimentos dentro da minha organização, né? E usar exatamente esse momento como uma revisão dos meus objetivos, dos meus direcionamentos e um conhecimento ou reconhecimento daquilo tudo que eu faço dentro da minha organização. Eu conheço algumas organizações que simplesmente não sabem todos os dados que colhem, né? Desculpa. Ô, professor Carlos, desculpa te interromper, só dando retorno aqui do feedback da nossa votação. Você lê as informações dos termos de uso, né? Foi o questionamento que vocês levantaram, e os alunos foram bem honestos. 79% diz que não lê, só clica no aceito. 3% diz que lê, sim, e 17% diz que às vezes lê. Então, fica o dado aí para colaborar com a palestra. É um percentual bastante interessante, né? Olha como esse dado tem uma significância forte, né? E eu confesso, eu também. Muitas vezes a gente instala um programa, vai lá e passa batido e não lê. Agora, não vale depois eu dizer assim, pô, mas pegaram as minhas informações, mas eu aceitei, né, essa informação. Quem gosta de filme, até tem um filme que a gente fez uma análise que é Jaxi, um celular sem filtro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, uma comédia dessas bem pastelão, e é exatamente isso, onde o celular toma conta da vida do cara, lá do personagem principal, e quando ele reclama com o celular diz assim para ele, peraí, tu aceitou, tu foi lá e deu sim, eu aceito, mas eu não li. Bom, problema teu. É isso, né, professor Adriane? E aí tem um fator, antes de a gente continuar, mas um fator bem importante, porque a grande maioria das pessoas realmente não lê pelo simples fato de que ele quer usar. Ele quer usar, e ele sabe que se ele não disser que aceita, ele não vai usar. Então, normalmente ainda está com pressa. Oi? Normalmente ainda está com pressa para usar, né? Aquele next, ainda fica bravo porque apareceu aquilo no meio do caminho e ele já queria estar usando. Droga, por que tem esse termo, né? Enfim, né? E é um grande fato, né? Eu sou um grande usuário de diversas aplicações,
O professor Jean não é um usuário de redes sociais, eu fui mais usuário de redes sociais, atualmente sou menos usuário de redes sociais, mas ainda sou, né? Já fui um grande viciado em redes sociais, né? Atualmente utilizo mais profissionalmente as redes sociais, mas sou um usuário sim, e cliquei em aceito, eu aceitei as regras do Facebook, eu aceitei as regras do Twitter, eu aceitei as regras do Instagram, enfim, né? Porque eu queria usar, né? E assim por diante, né? Mas retomando, então, aqui onde estávamos, né? Na aplicação da lei no Brasil, né? A aplicação da lei no Brasil. E aí a gente tem tantos nossos problemas relacionados às organizações brasileiras utilizando relações com organizações de outros países e precisando se adequar às leis desses outros países para continuar, então, sua relação. E nós temos o outro ponto também, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos definições da territorialidade, né? Nós temos definições da utilização de dados de brasileiros aqui no Brasil, de dados de estrangeiros aqui no Brasil, de dados que estão nossos, que estão em servidores fora do país, enfim, né? Nós temos todo um conjunto complexo de definições que precisam ser pensadas e escritas de forma adequada na lei, não é? Eu não posso simplesmente escrever sem conhecimento, porque senão a lei passa a não ter a validade que teria, não é? Então, nós temos a aplicação extraterritorial, né? A conformidade superando esses limites geográficos em termos dessa superação, devido principalmente à comunicação de dados com aplicações aqui no Brasil, mas elas instaladas em servidores fora do país, fisicamente fora do país, mas tem um ponto importante que é a coleta do uso aqui. Né? A coleta dos dados sendo feita no Brasil é território brasileiro. O servidor ou a aplicação está rodando na nuvem lá não sei aonde. Bom, mas os dados foram colhidos no Brasil. Então, nós temos aí uma complexidade muito grande de definições relacionadas a essa territorialidade e essa falta de territorialidade aparente que a internet nos proporciona. Isso é uma via de mão dupla, né? Porque da mesma forma que quem tá fora do Brasil, né, não é brasileiro, né, uma empresa de fora, quando aqui tem a abrangência sobre a LGPD, o contrário também é verdade, né? Também é verdadeiro, né? Nós, numa situação, tendo obrigatoriedade de estar aderente também à GDPR. Perfeito, perfeito. Uhum. Um cidadão de outro país, estando passeando aqui no Brasil, usando seus aplicativos hospedados lá no país dele, mas os dados estão colhidos aqui. Né? Então, nós temos algumas relações nesse sentido também. Tem situações bem complexas nesse ponto de vista. E aí entra essa relação de direito internacional, entre outras coisas. Né? Mas, então, toda empresa estrangeira que estiver realizando uma operação de tratamento de dados em território nacional, no nosso território, tem que estar adequada à LGPD. O tratamento, a própria palavra tratamento, ganha uma definição de 30 itens lá na Lei Geral de Proteção de Dados. O que é tratamento de dados? Para você, como você declararia num texto o que é tratamento de dados, não é? E a Lei Geral de Proteção de Dados coloca lá exatamente com termos, né, vários deles, esclarecendo exatamente o que é tratamento de dados. Né? Oferecimento de bens e serviços para o mercado nacional. Né? Então, uma empresa estrangeira, uma organização estrangeira, oferecendo bens ao mercado nacional ou oferecendo serviços ao nosso mercado. Então, nós aqui utilizando desses serviços oferecidos por empresas de outros países. Também precisa estar adequado à LGPD. Empresas estrangeiras coletando, tratando os dados pessoais, naturais, localizados no nosso país, né? Certo? Então, nós temos uma série de situações. A empresa estrangeira colhendo dados de um cidadão que não é brasileiro, mas colhendo aqui. A empresa estrangeira colhendo dados de um cidadão brasileiro aqui no Brasil.
Enfim, tem uma série de fatores aí que precisam estar muito bem descritos e detalhados nos processos das organizações, sejam organizações brasileiras ou sejam organizações estrangeiras, né? E isso, claro, não é só Brasil, é uma preocupação mundial, não é? Vamos aos objetivos, então, né? Por que uma lei, como a gente comentou antes, né? Qual a ideia? A quem ela está protegendo? O professor Jean falou uma coisa interessante, né? Numa época de fake news, né? Numa época de larga escala de fake news, eu já ouvi gente dizendo horrores sobre essa lei, né? De tudo. Vocês não imaginam, eu só não colecionei as frases, mas tem todo tipo de fala sobre qual a razão, qual o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ela é simples. O objetivo é simples. O objetivo é proteger o ser humano. Né? Deixa eu só aproveitar e ler o Sansão, né? Fala: a LGPD acelerou o passo após a utilização de dados de cidadãos americanos e a manipulação deles em época das eleições, certo? Sanção, exatamente esse ponto é o que trata o processo no qual a Cambridge Analytica estava envolvida, né? Foi determinante nesse processo, mas não foi só as eleições americanas, né? Foi o Brexit e outros fatos que foram comprovados, né? Uma coisa interessante sobre os processos na Inglaterra é que ele não segue segredo de justiça, né? Então, os vídeos das audiências, nesse caso, estavam à disposição para quem quisesse assistir, e, cara, é assustador o que esses caras tinham em mente, tá? É assustador o que esses caras da Cambridge Analytica tinham em mente e o que esses caras fizeram, né? Só aproveitando essa escrita do Sansão, isso mudou o mundo, isso mudou claramente os rumos do mundo e mudou de forma maliciosa os rumos do mundo, né? Por isso foram condenados, né? Eles foram descobertos, investigados e condenados na Inglaterra, né? Bom, enfim, quais são os objetivos, então? Proteger os nossos dados, né? O professor ontem, na fala da segunda palestra, ele falava maravilhas na coleta de dados, mostrou gráficos muito interessantes. Eu também falo maravilhas das coletas de dados. A nossa humanidade tem muito a ganhar com coleta e tratamento e processamento adequado de dados. Nós temos muito a ganhar. Nós estamos ganhando muito da forma como a gente tem usado diversos elementos digitais, como, por exemplo, nós estamos conversando aqui essa noite, né? Justamente por isso, né? Porque os processos digitais, os sistemas digitais estão em um ponto bastante interessante, né? Que nos permitem estar essa noite aqui conversando. Eu não sou contra coleta e uso de dados, como às vezes posso parecer, mas é necessário fazer uma coleta, um tratamento, um processamento adequado dos dados, né? E a lei traz isso, garantir o direito à privacidade, principalmente, privacidade, e também a proteção dos dados que nos garantem privacidade de pessoas, né, de cidadãos comuns, pessoas como todos nós, né? Então, garantir o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos cidadãos ao permitir um maior controle sobre os seus próprios dados. Eu não tenho o direito de saber onde estão os meus dados? Eu não tenho o direito de saber como eles estão sendo usados? Né? Eles são meus, caramba! Né? Então, por meio de práticas transparentes e seguras. Né? A nossa palestra anterior não estava falando lá dos problemas com ransomware, onde nós tivemos dados capturados, sequestrados, e se esses dados capturados e sequestrados tiverem dados meus ali, meus, teus, nossos ali dentro, e não só foram sequestrados, eles realmente foram vazados, né?
foram utilizados e agora estão em diversos outros locais físicos. Como você apaga os teus dados se eles vazaram de alguma empresa e já estão em toda a Deep Web? Em toda não, né? Tira o toda. Em alguns servidores disponíveis na Deep Web. Como você elimina esse vazamento a partir do ponto onde ele vazou? Né? Uma outra coisa que eu trago importante em relação a isso. O que é um dado pessoal sensível? Nome é um dado pessoal? Beleza, tranquilo. Mas vejam bem, a minha senha é sensível? Ela é minha? E ela dá acesso a diversos recursos, correto? Beleza, ótimo. Mas e se alguns recursos que eu utilizo com a minha digital? Biometria com a minha digital. Se a minha senha vazar, e eu descobrir que ela vazou, eu troco a minha senha e tento apagar os problemas que tiveram, mas crio uma nova senha a partir daquele problema, certo? Agora, se a minha informação biométrica vazar, o que eu faço? Eu compro dedos novos? Né? Então, nós temos aí algumas sensibilidades que precisam ser protegidas. A gente sabe que muitas empresas, por exemplo, utilizam a biometria no seu registro de horas trabalhadas, não é? É necessário que essas informações estejam muito bem protegidas, né? Enfim, a lei garante ou tenta, então, resguardar esse direito, né? Resguardar o direito, visando garantir esses direitos de liberdades fundamentais. A gente tem casos muito mais graves, né? Então, ela coloca também como objetivo regras claras para empresas, estabelecer regras claras sobre a coleta. Quais dados são coletados? Onde serão armazenados? Como serão tratados? Vão ser compartilhados por quem? Né? Então, inibe grande parte da venda e do comércio dos meus dados. Se eu entreguei os meus dados à farmácia X, a farmácia X não pode vender para a padaria Y, entre outros casos, né? Enfim, né? Então, esse é um ponto importante, certo? E essa segurança traz quais vantagens, né? Então, dentro das vantagens, a gente tem, por exemplo, adequar as regras no Brasil, tornar o Brasil apto a processar dados que venham de outros países ou que vão para outros países, né? Mas então adequar as regras brasileiras que estava sendo um grande problema, né? Então, tornar o Brasil apto a processar dados oriundos de países que exigem um nível de proteção de dados adequados, o que pode fomentar principalmente os setores de tecnologia da informação, né? Então, agora, estando adequado, as nossas normas estão adequadas com as normas de outros países, fica muito mais simples e adequado às minhas empresas, às organizações brasileiras estarem mais aptas a essas negociações. Portabilidade, né? O indivíduo, né, o proprietário do dado, poder transferir os seus dados de um serviço para outro serviço. Né? Que caso? Eu vou transferir meus dados da onde para onde? Temos diversos casos. Por exemplo, todo o reconhecimento que o Spotify faz sobre o meu gosto musical. Não quero mais isso no Spotify. Quero levar todo esse conhecimento para uma outra plataforma que eu passei a usar e eu não preciso mais agora treinar essa outra plataforma de música. Eu quero fazer uma portabilidade de dados. Isso vai ser possível? Vamos aguardar, né? Só uma ideia aí, né? Mas tem tantas outras situações mais sérias de portabilidade do que o meu gosto musical, tá? Não sei se queres comentar alguma coisa, Jean. Não, tá tranquilo. Bom, o professor Concílio também tem um gosto musical, né? E de repente ele quer portar os seus dados para outra plataforma, né? Enfim, né? E aí nós temos, finalmente, uma trajetória, né? A história da LGPD, né? Eu não consegui ver qual era o comentário que estava ali, mas, enfim. Nós temos uma trajetória aqui, rapidamente, uma linha, uma timeline, né? Uma linha de tempo, né? Onde está apresentado aí toda a atividade relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e seus fatos importantes, né? O mais importante foi justamente ela entrar em vigor agora no final de agosto de 2020, né? Ou seja, passando
por todo esse período, né, que lá no direito é chamado de vacatio legis, né, esse tempo de adaptação que as empresas tiveram, né, para se adequar à lei, né? Então, a partir de agora, ela está em vigor, né? Está em vigor, certo? Bom, vou Professor devolver a Carlos, palavra ao professor Jean, ou antes ao Andrei, né, Andrei? só interromper um pouquinho, eu creio que a pergunta do Elton aí deve ter sido a mesma de outros colegas. No caso do vazamento das informações, né? Quem de fato responde, né, por esse vazamento? É a empresa como um todo? É um cargo em específico? Ou é um gestor? No caso, se for informações do próprio governo, né? É, quem seriam os responsáveis por essas informações? Nós temos aí uma pergunta bem interessante, né? Bastante interessante. Nós temos definições claras na lei de atores dessa lei, né? O proprietário da lei, é claro, que está lá bem definido, né? Mas não é uma pergunta fácil de responder, não é uma pergunta fácil de responder, por quê? Porque nós temos diversos tipos de situações completamente diferentes aí, né? Nós temos o controlador, enfim, nós temos uma série de casos que podem ocorrer e que podem, então, ser diferente no seu julgamento de quem é o responsável por aquilo, tá? Dentro dessa situação também, existe um cargo que foi que foi declarado na lei, que é o encarregado de dados, né? As empresas deverão ter o encarregado de dados. Quem é o encarregado de dados? Que na União Europeia é chamado de DPO, né? O encarregado, o nosso termo é encarregado de dados. Esse cara é justamente o interlocutor entre a responsável, a controladora de dados, ou vamos dizer assim, a empresa que está tratando aqueles dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, ele vai ser o cara que vai fazer essa interlocução das duas partes. Em partes, em alguns casos, pode ser que ele próprio seja responsável por não ter verificado alguns processos, mas em outros casos ele pode não ser o responsável, porque conforme for a situação, ele, enfim, né? É difícil responder um caso específico, ou sem ter um caso específico, né? Professor, eu acho que quero colocar uma questão bem polêmica, até para a gente ficar só ligado, acho que no horário, né? Nós temos uma abordagem sobre as palestras anteriores, né, uma visão sobre a LGPD e ainda os desafios. Mas uma coisa que eu acho que é bem interessante, uma discussão aqui, eu acho que eu nunca falei disso até com o professor Schaeffer, mas é o cenário, por exemplo, de regulamentação da nossa área, quem é da área de tecnologia da informação, né? Que até hoje é uma discussão que a gente tem e que não chega a lugar nenhum sobre regulamentação do profissional de tecnologia da informação. Então, tu pega ali, por exemplo, esse tema é muito polêmico, mas tu pega, por exemplo, um engenheiro, né? Então, o cara ergue um prédio. Se o prédio cai, né, a gente já viu isso no Brasil acontecer, ele é responsabilizado, ele perde a licença dele, ele vai preso, uma série de coisas, né? Um médico, né, quando tem uma atuação, ele erra num procedimento, ele pode ser julgado, ele pode ser preso, ele pode perder a licença dele. Eu vejo particularmente essa questão da lei, também da LGPD, também como uma oportunidade para nós profissionais de TI, de ter a nossa profissão, né, mais potencializada e um ganho de importância, e também não porque da questão de regulamentação, é uma discussão polêmica, né? Mas, enfim, não tem como fugir dessa discussão quando a gente fala de responsável, porque uma coisa é tu ser responsável e outra coisa é tu ter penalização. Então, eu sou responsável, mas eu não sou penalizado, ou eu sou responsável, mas eu sou penalizado. Certo, professor Schaeffer? Sim, eu concordo contigo nesse ponto, eu só quis deixar bem claro antes, porque vamos pegar um caso aqui, uma empresa no qual a recepcionista da empresa anota, por alguma razão que ela não explicou para ninguém, anota num caderno, a lápis ou a caneta num caderno,
determinadas características das pessoas que chegam naquela empresa. E ela não avisou para ninguém que faz isso. Esses dados são pessoais sensíveis e não são digitais. Eles estão na lei. Como você vai pôr a responsabilidade deste caso no presidente da empresa? Sei lá, entende? No próprio encarregado, né? Que não por ser encarregado de proteção de dados, ele deveria ter visitado todos os processos e identificado que isso era feito, colhido dados pessoais sensíveis num caderno à caneta, certo? Ele não está na TI. Então, vejam que a LGPD não é um problema de tecnologia da informação digital apenas, e muito menos um problema só do direito. Ele é um problema de gestão completo, né? E complexo. Então, por isso que eu quis responder, que é difícil responder quem é o responsável. Cada caso, cada situação vai ser completamente diferente da outra. Uma outra coisa que é muito importante a gente deixar claro, ela não é uma lei punitiva. Ela tem definições de punições, sim, tem, bem claras, não é, professor Jean? Definições de 2% de faturamento, até determinado limite de 50 milhões a cada caso. Então, esse limite de 50 milhões não é um teto máximo da empresa, e sim de cada caso. Se a empresa infringiu 3 casos e chegou ao teto máximo, são 150 milhões. Né? Mas não é esse o ponto mais forte, né? Eu acredito que o ponto mais forte é a educação, é uma lei muito mais educativa, né? Certo? E esses casos pequenos, como eu acabei de citar, que pode ocorrer, não é? De alguém anotando dados pessoais sem avisar os gestores que estava fazendo isso, não vai chegar a 2% do faturamento num caso como esse. Mas vai haver uma responsabilização desse processo? Vai, não é? Enfim. Não sei se eu respondi a questão, né? Mas é difícil, cada caso é muito difícil. Por isso a necessidade da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Entre outras coisas, na fiscalização adequada e na definição adequada do que será feito a cada caso, não é? Ok? Vamos passar então ao próximo ponto. Não sei se o Andrei, se eu respondi a questão, se tem mais alguma situação nesse sentido. Ótima resposta. Eu fico vendo também um comportamento já nacional, igual vocês falaram no começo, né? O brasileiro não se preparou para esses 2 anos, né? E aí agora a água, como dizem aqui em Rondônia, a água bateu na bunda, né? Chegou a hora de fazer alguma coisa e ninguém fez nada. Então, o meu questionamento não é nem tanto com empresas de maior porte, de médio porte, porque elas tiveram uma estrutura, né, para se preparar, tem todo ali um arcabouço, mas não fizeram. Mas minha preocupação é, 2020 foi um ano atípico, né, por conta da pandemia, e muitas empresas digitais surgiram. Você vê centenas, milhares, eu acho, de cursos de e-commerce. Abre a sua loja, começa a vender online, e tudo mais. E aí a gente percebe o comportamento de fora, que é, o que eu preciso fazer para me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? A maioria das empresas que eu tenho observado, quando feito muito, tem colocado uma barrinha lá avisando sobre os cookies. Sim, Então, sim. a pergunta é, eu acho que não ficou explícito ainda para a maioria das pequenas empresas digitais, o que elas devem fazer, né, nesse sentido, para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Depois a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Queres falar? Posso fazer uma abordagem, né? Na realidade, realmente, assim, as empresas, elas deixaram... E aí tem muito do comportamento cultural que a gente tem no Brasil, né? Eu, particularmente, estudei o comportamento das pessoas, dos gestores, principalmente no Brasil, com base em pesquisa mesmo realizada, com bastante profundidade, né? Eu fui ler, e a gente tem um comportamento cultural que a gente acaba deixando as coisas para a última hora, né? Jeitinho brasileiro. O Sansão colocou isso, e Sansão, existe um estudo
que é de Prates e Barros, de 97, que ele fala sobre o perfil do gestor brasileiro. E ele mapeou 14 características, ou 15 características. Jeitinho brasileiro é uma. Tá? É exatamente isso que tu colocou com uma frase. É isso. Então, a gente tem, tanto que ele fala até que o jeitinho, num determinado ponto, ele vira a malandragem. Isso é o comportamento que a gente tem, tipicamente, muito claro até do latino. Então, a gente acaba deixando as coisas para a última hora, a gente acaba deixando para ir no mercado quando o mercado está lá para fechar, a gente acaba deixando o imposto de renda para declarar na última hora, né? Não todos, claro, mas a gente está falando num contexto mais generalizado. E as organizações acabaram fazendo isso, né? Então tem gente que falou assim, pô, mas como agora, tal? E ainda mais agora que a gente está num cenário pós-pandêmico, né? Porque além de ter o compliance da lei, tu ainda está pressionado, falando de organização, né, por uma retomada, o que eu chamo até de um renascimento comercial. O que aconteceu? Fechamos tudo que é empresa, aí a gente parou de não vamos aqui entrar no julgamento, no mérito de valor, se válido ou não válido, não é essa a questão, mas, enfim, muitas organizações quebraram, e outras estão aqui nessa luta para sobreviver. Claro que teve gente que ganhou dinheiro, teve gente que acabou sendo competitivo, que se preparou, que aproveitou a oportunidade, mas a grande maioria dos negócios ou quebrou, ou está, na grande maioria, aí capenga, ainda lambendo as feridas. E aí tu chega num momento que poderia ser uma grande oportunidade e acaba sendo mais um empecilho. Ou seja, eu tenho que sobreviver a essa loucura pós-pandêmica, eu tenho que fazer o meu negócio girar e agora eu tenho que estar compliance aderente a uma lei. Não tem jeito. O que tu precisa fazer? Então, a recomendação vai devagar e vai com pressa. Como assim? Eu vou explicar. Vai com pressa se tu não fez nada, né? Ou seja, cara, até agora eu não fiz nada. Se tu não te mexeu, tu vai ter que te mexer, porque senão tu vai ser penalizado. A lei tá aí, gente, não tem jeito. Agora, quando a gente fala vai devagar, mesmo para quem não fez nada, é o seguinte, né? Vai devagar. Esses dias, por exemplo, eu estava lendo, vocês vão entender essa minha colocação do vai devagar. Eu estava pesquisando algumas coisas e apareceu numa pesquisa da internet uma empresa que dizia assim, uma propaganda parece Casas Bahia, né? Se você a tua empresa não está aderente à Lei Geral de Proteção de Dados, não tem problema. Nós te deixamos compliance em 24 horas. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, qual é a mágica? Não tem mágica, cara. Não tem mágica. Aí tu pega um empresário que está naquele sufoco, que está desesperado porque o negócio está quebrando, não consegue pagar funcionário, estamos renascendo as empresas. Aí agora eu estou pressionado por estar compliance numa lei, eu olho uma oferta dessa e digo, é aqui que eu vou encostar o meu carro, né? Esses caras aqui resolvem o meu problema em 24 horas, e a gente sabe que não tem mágica, não é assim que funciona. Então, a recomendação para quem não está aderente é essa, corre, mas corre com calma, né? Parece contraditório, mas te mexe, porque senão tu vai ser penalizado, e a gente já tem visto organizações sendo penalizadas, né? Mas cuidado para nesta corrida tu não te afobar e tu acabar dando um tiro no pé. Contratar um serviço que não vai fazer o que, não vai te entregar o que promete, porque não tem mágica, né? Era uma coisa que tu deveria já estar preparado, mas agora não tem jeito. Vai ter que fazer logo, vai ter que estar aderente devagar. É isso aí, faça devagar, mas faça certo. Não tanto devagar também, né, Sansão? Faça devagar, mas, meu amigo, a lei já está aí. Agora tu vai ter que conseguir fazer devagar e rápido ao mesmo tempo. Não sei se clarifiquei ou se confundi mais. Adriane, se quiser comentar alguma coisa também, só temos que cuidar o horário, Adriane. Não, mas eu acho que você respondeu correto, é isso mesmo, né? O Diogo coloca ali, o direito é dinâmico e com certeza sairão jurisprudências sobre o assunto e em alguma hora o STF irá emitir súmula sobre o tema, com o objetivo de padronizar algumas decisões. Diogo, justamente essa é uma das tarefas da Agência Nacional de Proteção de Dados, criar, né, essa clareza nos processos, como eles serão como serão fiscalizados e assim por diante, né? O grande papel da Agência Nacional de Proteção de Dados é dar um start nisso que você fala, né? Nas definições, né? Professor Adriane, vamos fazer um apanhado aqui sobre o que teve aí no evento aí e o que a gente pode considerar com relação à LGPD incidindo sobre as temáticas discutidas até aqui. Perfeito, vamos lá. Justamente a gente trouxe, explicar ao público que a gente trouxe essa proposta de passear pelas palestras anteriores
porque gostamos muito de todas elas e foi bastante bacana, né? E para a gente também deixar claro que a proteção de dados pessoais, ela está em muitos elementos da nossa vida, né? E nada mais justo de passear por todos esses assuntos, né? Vamos lá. Pode comentar, Adriane, pode comentar. Eu vou pedir para te fazer o comentário sobre essa primeira, eu passo na segunda e a gente vai alternando, pode ser? Pode. Ok. Vamos falando aqui no sentido geral, né? Então, no primeiro dia lá a gente falou sobre automação eficiente de baixo custo, né? Então, eu lembro que o apresentador ele falou muito sobre ferramentas, né, para automatizar, e ferramenta para automatizar, tu precisa ter, obviamente, coleta de informação, setar, né, enfim, quais são os teus indicadores para tomada de decisão. Então, sem dúvida nenhuma, obviamente, para te tomar a decisão enfim, né, no momento de a adequação, a aderência para ter um baixo custo ali produtivo, né? Sem dúvida nenhuma, tu precisa coletar muita informação para essa tomada de decisão, para esse processo de automatização, e a coleta da informação, tu precisa ter a justificativa, né, sobre todas essas informações. Então, eu acho que aqui a gente vai ter um belo desafio com relação à justificativa de todas as coletas de informações para garantir que elas são, de fato, preponderantes e necessárias para o processo decisório automático. Acho que mais ou menos nesse sentido, professor. Perfeito, eu corroboro com isso, mas deixando bem claro que, pela ótica da LGPD, muitas das informações colhidas não são informações pessoais sensíveis, né? Então, o grande ponto, eu acho, é fazer a identificação correta. Primeiro, quais informações eu realmente preciso coletar para realizar aquele objetivo, e destas informações, quais são sensíveis, e a identificação dessas informações pessoais sensíveis, sendo necessária a coleta para a realização, deixar bem claro e fazer todos os processos adequados de solicitação da autorização, na maioria dos casos, do consentimento, né? Na maioria dos casos, solicitar o consentimento da coleta e tratamento das informações pessoais sensíveis. Mas o ponto-chave aqui, eu acho, e em grande maior dos pontos, é a identificação de quais são as informações que estão aderentes à lei ou que estão no escopo da lei ou não. Isso. E aí, quando entra em redes corporais, então, aí sim, né? Aí vamos ao segundo ponto, né? Redes corporais já entra no ponto direto no fígado, se é que vai ter um sensor no fígado, né? Mas, enfim, a ideia de redes corporais não tem como ser uma rede corporal com fio ou sem fio, né? Não é a questão do fio sem fio, mas uma rede corporal sem tratar de dados pessoais, né? Todos os dados ali são pessoais e grande parte deles são sensíveis. São sensíveis. E aí nós temos dois focos que eu acho que são bem importantes, principalmente de empresas, de organizações que criam aplicativos, aplicações que utilizam os dados colhidos por sensores de redes corporais sem fio, a coleta massiva desses dados, tem o ponto-chave aqui de anonimização desses dados, como serão feitas, a proteção desses dados, já que colhi esses dados, estão no meu aplicativo, né, ou estão na minha base de dados, colhida pelos meus sensores, agora eu preciso proteger isso, né? Eu não posso permitir que os relacionamentos que eu tenho aqui de informações pessoais de indivíduos caia em mãos inadequadas, né? E exponha certos fatores de pessoas, como, por exemplo, determinadas doenças, né? Eu posso expor a doença de uma pessoa porque eu colhi dados através de um aplicativo que era para auxiliar essa pessoa, né? Mas aí eu não protegi. Até fazendo um adendo, que a área da saúde é uma área que eu atuo hoje, né? E a gente tem a gente trata muito dado de paciente, muita informação delicada Sim. realmente.
Então, a preocupação com a tratativa desses dados, enfim, é algo realmente bastante elevado. E a gente percebe também o segmento da medicina, os hospitais também saíram muito na frente nessa questão de aderência LGPD. Foi um dos segmentos que a gente viu aí, a área da saúde bem maduro, até o que a gente tem visto Sim. aí. Vários hospitais, quando a lei entrou em vigor agora em agosto, já estavam adequados à lei. Eles correram no prazo adequado para que já estivessem. Vários hospitais fizeram seu dever de casa, porque realmente esse é um ponto crítico, né? Então, redes corporais é um ponto crítico, trabalha diretamente com informações pessoais e muitas delas sensíveis. Perfeito. Cidades inteligentes aí também, né? O professor Rabelo abordou, né? Sim, cidades inteligentes é um tema muito atual. Grande parte das informações colhidas e dos serviços fornecidos por uma cidade inteligente, como bem descrito até ontem na palestra também, a cidade inteligente é para o cidadão, não é? Uma cidade inteligente, ela não é para vitrine, ela é para o cidadão, né? Então é prestar melhores serviços de forma mais adequada. Mas grande parte desses dados não são pessoais. Outra parte desses dados são dados pessoais, né? A gente vê agora. Não, eu ia comentar que aqui também entra muito aquela questão polêmica de filmagem, de identificação visual. Vigilância, né? Vigilância. Vigilância, Né? exato. E aí a ideia de vigilância, ela inicialmente, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que criaram sistemas de vigilância, por um objetivo muito forte positivo, né? Muito forte positivo. Agora, eu criei uma faca, agora essa faca vai ser usada de que maneira? Para passar manteiga no pão ou para furar alguém, né? Então, eu crio a ferramenta, eu crio as situações muito interessante. É realmente um benefício. Eu sou apaixonado pela tecnologia justamente por isso, né? Pela possibilidade de criações que a gente tem, sempre a criatividade humana sendo posta em prática, né? Agora, muitos desses serviços podem ser utilizados, podem colher dados que possam ser utilizados de uma forma totalmente inadequada, né? A identificação facial é uma, né? Perfeito. Um outro ponto que não é necessariamente relacionado a atividades de processos de cidades inteligentes, mas talvez esteja nesse próximo ponto do startups e de inovação. Inovação também é algo bem interessante, mas eu falei agora há pouco de identificação facial, mas o poder de processamento de dados que temos hoje em equipamentos é assustador às vezes, né? E os algoritmos e aplicações de deepfake, nossa, tem incomodado muito. Não sei se vocês que estão nos assistindo já viram alguns tipos desses aplicativos terríveis. E esse mês passado, agora, tivemos casos muito sérios da utilização de ferramentas de deepfake, né, de substituição da face de uma pessoa, colocar a face de uma pessoa no filme, num outro filme. E tivemos casos seríssimos de mulheres sendo a sua face colocada em cenas de pornografia, né? E por ferramentas de computação gráfica, né? Fantásticas e poderosas, mas utilizada de uma forma totalmente inadequada, né? Então, você imagina a coleta de informações, o que pode ser feito. Perfeito. Aqui nas startups de inovação, eu só remeter rapidamente, para não estourar o tempo, sobre um outro olhar também, que é importante, né? Não no produto só que uma startup cria, mas também na sua estrutura de gestão. A gente sabe que o grande dilema que separa uma startup de uma empresa já consolidada é principalmente o modelo e o método de gestão. Existe, inclusive, uma teoria, que é a regra de 3,
né, do CISODIA, que ele fala exatamente isso de quem domina o mercado, né? E aí ele fala que quando tu tem uma empresa pequena, ela cresce, ela passa por um vale e depois ela entra numa... Quer dizer, ela tem vários conflitos de gestão para depois ela poder dominar o mercado. Então, quando tu é uma startup, o teu limite é exatamente o modelo de gestão. O que uma startup geralmente ela tem? Ela tem... A criação se dá nas empresas pequenas, nas startups, porque elas criam as ideias, enfim, elas sabem produzir. Agora, fazer gestão, quem sabe, é a estrutura grande. Então, eu acho que um grande desafio para as startups, sem olhar para o produto que ela cria, mas para o modelo de gestão dela, é a falta, muitas vezes, de expertise e experiência para lidar com essas informações exatamente para produzir o produto final dela. Então, o ponto de atenção que eu coloco aqui é o modelo de gestão. Tá? E aí, por fim, a gente tem ali segurança de informações e aplicação em data science, né? Se puder dar uma compilada, professor Schaefer. A segurança da informação está claro, né? É essencial no mundo atual, né? Segurança da informação, na minha opinião, era uma disciplina que já deveria estar sendo pensada junto com algoritmos a ser ensinada no ensino fundamental para as crianças, né? Hoje a gente tem crianças que sabem usar computadores de mão, né, os famosos telefones, smartphones, muito melhor do que adultos, né? E adultos jogando os smartphones para as crianças justamente para que elas não os incomodem, né? Em alguns momentos, né? Muitos chamam de chupeta digital, né? Não me incomoda, meu filho, toma aqui o teu smartphone e vai lá para o teu quarto, né? E o que acontece? Segurança da informação para velhos, novos, nenês, todos nós hoje estamos com dados colhidos o tempo inteiro a nosso respeito, certo? Então, é foco total em todo tipo de modo digital de vida. Segurança é essencial, em todos os seus pilares, né? Quando a gente fala segurança, a gente fala em todos os pilares. Perfeito, perfeito. Mais algum comentário ali, professor Schaefer? Eu acho que principalmente deixar claro a diferença de privacidade e de confidencialidade, né? Quem tem confidencialidade são os dados, quem tem privacidade são as pessoas humanas. Perfeito. Pessoal, acho que, por fim, aqui no nosso último slide dessa apresentação... Pode falar, Andrei? Não, só estou acompanhando aqui, vou deixar meu para o final. Tá bom. Vamos para o último slide nosso aqui, que a gente fala, então, para fechar aqui, os desafios, né? Então, sobre 3 olhares. Os desafios dos titulares de dados, governamental e mundo corporativo. Professor Schaefer, acho que nós estamos aí com 3 minutinhos para poder encerrar nesse slide. Queres comentar os titulares e o governamental? A gente colocou os desafios nesses 3 pontos, né? Porque são, na nossa opinião, os mais importantes, né? O titular de dados perante a LGPD, para que ela funcione, né? Ele precisa fiscalizar, né? Então, há necessidade, sim, que essa lei ela é importante, ela é extremamente importante, e o fiscal não pode ser apenas a Agência Nacional de Proteção de Dados. Todos nós temos que ser fiscalizar as ações governamentais, principalmente quando a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados estiver em vigor, fiscalizar eles também, porque às vezes a gente sabe que em alguns países próximos daqui, né, algumas agências fiscalizadoras, algumas agências governamentais, elas podem sofrer interferências políticas, né? E eu acho que o titular de dados tem o dever de fiscalizar a própria ação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Perfeito. E principalmente que um outro ponto forte, o próprio titular, nós humanos, nós pessoas humanas, fiscalizar os nossos outros humanos para que não utilizem essa lei como um caça-níquel, né? Eu não posso pensar nessa lei, não, agora eu vou ganhar dinheiro das empresas, eu vou entrar com processo contra todo mundo. Não é assim e não é para isso. Já tem gente se movimentando para virar uma indústria, né? Como que eu faço para processar alguém e ganhar dinheiro? Temos que ter esse cuidado, né? Beleza. Tomara que a Agência Nacional de Proteção de Dados saiba lidar com isso. Perfeito. Governamental, professor Schaefer.
Então, o foco do próprio governo é constituir esse órgão regulamentador, né? Constituir de uma forma adequada, não política, né? E sem interesses, né? Como dizia o nosso caro Brizola, né? Sem interesses, né? E que passem os governos, mas que o órgão regulamentador seja competente e o máximo independente possível, né? E que não acabe em pizza, né? Essa lei não pode virar uma lei que não funcione, né? E ela vai funcionar porque ela é importante para todos nós. Perfeito. E aqui no mundo corporativo, né, para a gente fechar... Essa eu vou deixar para você. Tá bom. Que é basicamente o que a gente entende aqui, as empresas, o grande desafio das empresas é se adequar, é aquilo que basicamente eu falei antes ali, né? Ou seja, no momento de renascimento comercial, no momento pós-pandêmico, nós saindo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro saindo de uma crise, né, onde muita gente morreu, a gente lambendo as feridas, e agora, quem não se preparou vai ter que se preparar. Então, realmente, o grande desafio do mundo corporativo é se adequar, né, dentro do tempo, que agora é curto, e conseguir sobreviver. Não sobreviver à lei, mas sobreviver a esse período pós-pandêmico de renascimento comercial, né? Então, basicamente é isso, né? Professor Schaefer, quer fazer algum complemento? O Topolniak colocou ali quem vigia o vigilante, né? Eu acho nós precisamos, quem vigia o vigilante, né? Somos nós realmente, eu concordo com o Luciano, nós temos a tarefa de manter essa lei que é muito importante para todos nós, né? Andrei, a gente pede desculpas, porque se depender de nós, a gente vai até a meia-noite conversando com vocês, que a gente adora, né? Deu para perceber. Mas era esse conteúdo que a gente queria poder fazer uma pequena contribuição com vocês, tá? É isso, por mim também vocês podem seguir aí, a gente está aprendendo demais, estou vendo os comentários, o pessoal também está aprovando, é algo que é da nossa realidade, né? Enquanto nós tivemos duas oportunidades, né? O professor Rabelo e o professor Ricardo falando de cidades inteligentes e me vinha o pensamento assim, e nossa, e LGPD, né? E a regulamentação da informação, a gente está falando em reduzir, né? Tirar um pouco do controle das empresas os dados, e aí vem uma cidade inteligente, né? Sobrecarregando ainda muito mais informação na mão de empresas e terceiros, né? Então, assim, de todo o meu coração, quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, professor Jean, professor Carlos. As palestras foram de um nível excepcional no geral, mas eu não poderia ter escolhido professores melhores para estar fazendo esse fechamento em dose dupla em alto nível. Muito obrigado, um prazer conhecer o professor Carlos também, não tive muito contato, mas um excelente profissional também. Agradeço aí ao professor Jean pelo networking, que possibilitou que pudesse trazer vocês aqui. Desejo todo sucesso do mundo aí no canal, espero poder contribuir de alguma maneira. Vamos conversando aí, trocando a figurinha. Pode. Inscreve lá e traz os teus alunos junto. Beleza. Pode deixar, vamos trocar as ideias aí, tá? Vindo para o final aqui, eu vou abrir um pequeno momento, a gente respondeu, vocês já responderam algumas perguntas, mas vou abrir um pequeno intervalo para responder mais algumas perguntas, tá? Ótimo. E alguns comentários e a gente faz o encerramento, tá bom? Ok, ótimo. Já tá tarde aí também, né? Mas vamos lá, só mais uns minutinhos. O João fez uma pergunta interessante aqui. Quais impactos da LGPD nos atos da administração pública, como portais, editais, resultados de concurso, etc. As informações pessoais, como CPF, podem ser divulgadas ou são dados sensíveis? Tem um ponto muito importante que eu esqueci de falar durante a nossa apresentação, mas eu acho que é importante. Essa pergunta do João Lucas foi de encontro a isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se sobrepõe a outras leis já existentes, correto? Então,
principalmente nos setores administrativos públicos, né, das organizações públicas, que seguem as suas regulamentações legais também, né, tem suas regulamentações legais. A Lei Geral de Proteção de Dados não interfere, não se sobrepõe a isso. Então, aquelas informações sensíveis que eram colhidas legalmente, porque a lei exige assim, a lei exige que sejam colhidas, continuarão sendo colhidas. Né? E nós temos aí uma série de elementos nas organizações governamentais, em todas as esferas, e em que eles são obrigados, sim, a colher, tratar, mas principalmente o foco onde a lei vai interferir é na proteção desses dados. Né? Terão que ter mais proteção, mais na segurança da própria informação. Né? Eu acho que o ponto forte aqui não é deixar de colher aquilo que é obrigado a colher, ela não vai interferir nas leis, mas que teremos que ter sistemas mais seguros, sistemas públicos mais seguros, sem dúvida nenhuma. Para fechar agora, a última questão é do Diogo: como ficarão os dados coletados antes da implementação da lei? Perfeito, Diogo. Uma outra pergunta muito interessante. A lei deixa muito claro que o dado pessoal, independente de plataforma, ou seja, físico ou digital, e independente de tempo, onde ele foi colhido ou tratado, armazenado e tudo mais. Então, sim, dados colhidos anteriormente estão no escopo da lei. Estão lá bem claro determinados no escopo da lei. Né? Isso fica muito claro no texto da lei. Excelente. Beleza, então é isso. Vamos encerrar aqui com as perguntas, senão esses meninos também não param, né? Gente, mas quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu, por tudo aí, por todo o carinho de vocês também, o acompanhamento do evento. Vocês foram os únicos que conseguiram acompanhar aí praticamente a semana inteira. Então, muito obrigado aí pelas colaborações, por todo o apoio. E vamos nos organizar para ano que vem nós termos um novo evento. E eu deixo já a instituição de portas abertas, já estão previamente convidados, sempre que quiserem estar aqui conosco, falando um pouquinho do conhecimento de vocês, são muito bem-vindos. A fala final de vocês, por favor. Eu quero deixar muito claro o meu agradecimento pelo convite para estar presente aqui, principalmente fechando o evento, né, que é uma responsabilidade muito grande, principalmente depois de ter assistido vários assuntos muito bem apresentados aqui e uma organização impecável do Andrei e o tratamento que ele teve com a gente anteriormente também. E deixar que também eu gostei muito de todas as palestras. O público fez perguntas, questionou, participou, isso é muito bom. Muito obrigado pela participação do público, não só na nossa palestra, mas também no acompanhamento de todas as outras. Faço as palavras do professor Adriano as mesmas minhas. André, assim, estão de parabéns, muito obrigado pelo convite e contem conosco sempre que vocês precisarem. Nós somos grandes incentivadores e empolgados sempre com disseminar informação, aprender, né? A gente faz isso porque a gente tem muito amor e gosta sempre de estar dentro de sala de aula, discutir com aluno, enfim, né? Então, muito obrigado pela oportunidade mesmo. É isso, quem tem que agradecer sou eu. Aonde que a gente consegue uma palestra em alto nível assim, então eu fico muito feliz de ter esse contato com vocês. E eu na verdade, fui tão bem recebido aí pelo professor Jean. Depois eu quero até pegar contigo, Jean, o contato do Carlos aí, para a gente também manter, sim, sem dúvida. Manter a aproximação também, tá? Sem dúvida. Então, os alunos aí estão agradecendo, então eu reforço aí os parabéns para vocês, tá? Palestras de alto nível. Então, os comentários continuam aí. Então, para estar liberando vocês aí, muito obrigado, tá? Nós vamos fazer o sorteio agora da caixinha de som da JBL2. Então, se vocês tiverem interesse, não sei se vocês já chegaram a preencher o formulário, eu vou liberar o formulário por mais algum tempinho e a gente já realiza o sorteio. Então, se vocês quiserem participar, são muito bem-vindos, tá bom? Ok, obrigado. Obrigado, Andrei. Obrigado a todo mundo. Obrigado.